Você já teve um sonho tão real que parecia uma mensagem? Agora, imagine que esse sonho começa com um tsunami se aproximando em silêncio, pronto para engolir tudo. E você apenas observa. Foi exatamente assim que começou o episódio mais simbólico até agora da terceira temporada de The White Lotus. Nada ali era por acaso. Cada detalhe do sonho de Victoria parecia estar gritando algo que os personagens ainda não estavam prontos para ouvir. Mas o que esse tsunami significa? E por que ele aparece justamente agora na história? A resposta está nos pequenos sinais espalhados pelo episódio. A onda gigante não é só um fenômeno natural. Ela representa o colapso emocional e o caos prestes a explodir na vida de cada personagem. Victoria, ao invés de reagir, aceita a chegada da destruição, o que revela algo muito maior. Ela já sente, mesmo que inconscientemente, que tudo está prestes a desmoronar. Outro ponto crucial: o vídeo que Lachlan mostra do homem aceitando seu destino diante do mar. Isso é Timothy. Ele está cercado por ameaças, ligações do FBI, pressão do trabalho, e não tem mais saída. A maré já virou, e ele sente que está afundando. O episódio inteiro é uma metáfora viva. Victoria acorda confusa, coberta por uma colcha e sons de chuva. Elementos do seu próprio quarto que invadiram o sonho. Lachlan aparece porque ele havia falado sobre tsunamis dias antes. Até a presença dos funcionários do hotel tem significado. Ela os viu antes de dormir. Tudo no sonho é real, só que embaralhado, como uma sirene interior tentando alertá-la. Enquanto isso, a tensão se espalha entre os personagens. Saxon revela sua inveja com uma frase dita em fúria. Piper, mesmo sem culpa, vira o alvo do ressentimento. E Timothy, em silêncio, carrega o peso das consequências. As rachaduras nas relações estão ficando visíveis, e ninguém parece ter coragem de encarar a verdade de frente. Este episódio não entrega respostas, mas planta sinais claros. O tsunami está chegando. E não é de água, é o impacto das decisões que eles têm evitado. E como Victoria, talvez eles já saibam disso, só não querem admitir. A tensão silenciosa entre os personagens de The White Lotus atingiu um novo patamar neste terceiro episódio. Enquanto o caos interno de Timothy se torna cada vez mais evidente, outros personagens também começam a mostrar as rachaduras sob suas máscaras cuidadosamente mantidas. Saxon, por exemplo, teve uma reação inesperada ao ouvir do pai que ele estava indo bem. Um simples elogio bastou para mudar seu comportamento. De um filho ressentido, ele passou a se mostrar mais aberto e disposto a cooperar. Esse momento revelou mais do que admiração. Mostrou uma necessidade desesperada de aprovação. O problema? Esse desejo pode deixá-lo vulnerável. E se Saxon descobrir o que o pai está realmente escondendo, tudo pode virar do avesso. Lee também ligou para Chloe, e há um clima de tensão crescente no ar. Com Greg agindo como se estivesse encobrindo algo, há uma sensação de que Saxon pode estar prestes a se meter em algo perigoso sem nem perceber. Talvez por estar cego pela vontade de agradar. Lachlan, por outro lado, está em um território completamente diferente. A análise corporal que ele recebeu foi reveladora. Sua postura fechada e o ombro esquerdo voltado para dentro apontam para uma tentativa de se proteger emocionalmente. E mais, sugerem um conflito interno ligado à sua identidade. Lachlan oscila entre se alinhar com o irmão ou com a irmã, como se não soubesse exatamente onde pertence. Isso levanta uma dúvida. Será que ele está tentando suprimir partes de si mesmo para se encaixar na expectativa da família? Já Piper parece ser a única buscando algo fora daquele mundo sufocante. O encontro que ela planeja com Luang Por e sua curiosidade sobre o programa de 1 ano mostram que ela está atrás de um propósito próprio. Mas mesmo assim, Saxon a ridiculariza, dizendo que ela vive uma crise de identidade budista. Isso só reforça o distanciamento entre os dois. Enquanto Piper busca respostas, Saxon parece preso em provar algo para alguém. Timothy, por fim, está cada vez mais ausente. Seu corpo fala por ele. Ombros caídos, olhar vazio, mãos segurando, um copo como se fosse uma barreira. O telefone tocando sem parar, os olhares perdidos, a ausência em diálogos. Tudo sinaliza que ele está afundando, e rápido. A câmera foca em seu anel de casamento como um lembrete cruel de tudo que ele pode perder. E quando ele finalmente aceita os remédios, fica claro.
Ele não está apenas cansado, ele está quebrado. Timothy já não está mais tentando resistir. Ao tomar os comprimidos escondido, ele revela algo mais profundo que simples cansaço. O desejo de escapar. Estar acordado se tornou insuportável. O silêncio, os olhares vazios e a frase dita, por ele mesmo, prefiro morrer a ser preso. Não são só palavras jogadas. Elas soam como prenúncio. Estamos assistindo ao desmoronamento lento de alguém que perdeu o controle da própria vida. Do outro lado, Rick começa a emergir, como um personagem muito mais complexo do que parecia. Ele inicia o episódio com um jogo de manipulação, mentindo para Kuntz Ritala sobre estar envolvido com um projeto artístico só para se aproximar do marido dela, Jim Hollinger. Por quê? A resposta começa a se formar em sua sessão com Amrita, onde ele menciona erros do passado e revela um segredo brutal. O pai que ele nunca conheceu foi assassinado, e ele acredita que Jim pode estar ligado a isso. A busca de Rick não é apenas por respostas, mas por justiça ou vingança. O fato de ele entrar em contato com alguém chamado Frank, somado ao trailer onde ele aparece armado, sugere que ele está prestes a cruzar uma linha perigosa. Os ossos que ele jogou fora não eram apenas um gesto simbólico. Eram um sinal de que ele já decidiu o que fazer. E isso pode significar sangue. Enquanto isso, a tensão entre Lori, Jacqueline e Kate começa a corroer o que ainda resta da amizade entre elas. As conversas paralelas, sempre trocando segredos e críticas nas costas umas das outras, vêm crescendo episódio após episódio. Agora, é Kate quem vira o alvo. Seu olhar no final levanta uma dúvida. Será que ela vai aceitar isso em silêncio? O desgaste emocional entre o trio pode culminar em algo bem mais intenso do que apenas desentendimentos. No meio disso tudo, Belinda ressurge, e com ela, velhas histórias voltam à tona. Ao reconhecer Greg, ela também toca em um nome que ninguém queria ouvir, Tanya. E ao confrontá-lo, ela pode ter cometido um erro fatal. Greg e Chloe estão claramente escondendo algo, e Belinda pode ter se tornado uma ameaça para esse segredo. Aparentemente inofensiva, sua curiosidade pode custar caro, e talvez ela só tenha começado algo que não vai conseguir parar. Belinda pode estar mais próxima da verdade do que imagina, ou talvez completamente alheia ao perigo que está cercando todos. Sua interação com o terapeuta que a acompanha ganhou uma camada nova neste episódio. O olhar demorado, o silêncio. Antes da despedida, a tensão no ar. Há algo ali. Um possível romance começando a brotar, mesmo que ambos tentem disfarçar. Mas o mais inquietante foi o som que ela escutou naquela noite. Não parecia ser um livro caindo ou algum objeto comum. Era como se a própria floresta tivesse vida, como se estivesse observando. Aliás, isso vem sendo sugerido desde o início da temporada. O ambiente selvagem nunca está apenas de fundo. Ele vigia, ouve, interfere. Ninguém está realmente sozinho ali. Enquanto isso, Gaitok começa a perceber que há forças tentando derrubá-lo. A hostilidade dos guardas é constante, sem explicações claras. Inveja? Preconceito? Um rancor oculto? Ele não fez nada de grave, pelo menos não que tenhamos visto. Ainda assim, está na mira. Mesmo sob pressão, Gaitok toma uma atitude. Ele se aproxima de Kunshritala e se oferece para assumir outra função, mostrando que está disposto a fazer qualquer coisa por Mook. É uma tentativa desesperada de se manter útil, talvez também de proteger quem ama. Mas essa movimentação pode custar caro. Se algo sair errado com os conflitos entre Rick e Jim, e algum guarda se machucar, a vaga que ele quer pode surgir, mas há um preço alto. Também há o caso do roubo, que ainda paira sobre sua cabeça. Há um encontro marcado, onde ele provavelmente será confrontado sobre o ocorrido. Os outros seguranças deixaram claro que Fabian quer vê-lo fora. A única razão pela qual ele ainda tem um emprego é porque Shritala confia nele. Por enquanto, este episódio acendeu alertas em todas as frentes. As máscaras estão caindo, alianças se formando em silêncio, e o clima de ameaça não vem mais apenas de fora. Ele está dentro dos próprios personagens. Os riscos aumentaram, os caminhos estão se estreitando, e parece que não há espaço para erro. Este foi o capítulo onde as peças começaram a se mover em silêncio. Sem alarde, mas com intenção. E algo grande está prestes a acontecer. Este episódio mostrou que ninguém está seguro. Cada personagem está cercado por ameaças.
algumas externas, outras silenciosamente internas. E mesmo nos momentos calmos, a sensação de que algo está prestes a estourar nunca desaparece. Timothy e Rick continuam sendo os núcleos mais intensos da trama. Ambos estão carregando segredos, frustrações e escolhas que podem explodir a qualquer momento. Timothy, cada vez mais isolado, parece à beira de um colapso definitivo. Rick, por outro lado, está cada vez mais ativo, traçando caminhos sombrios com um propósito claro e provavelmente perigoso. Suas trajetórias estão carregadas de riscos, e o que vem a seguir promete reviravoltas pesadas. Um detalhe criativo deste episódio que merece destaque foi o uso inteligente da trilha sonora. Em cenas carregadas de tensão emocional ou desejo, não dito como entre Valentina e Lori, os sons de fundo se tornaram quase vivos. Gritos discretos e vozes dissonantes foram incorporados à música, criando uma camada sonora que incomoda, no bom sentido. É como se o próprio ambiente estivesse reagindo aos sentimentos dos personagens. Uma escolha ousada que funcionou bem. O que torna The White Lotus tão eficiente é sua estrutura repetitiva, mas funcional. Almoço, tarde, jantar. Essa sequência dá uma cadência previsível aos episódios, mas é justamente essa rotina que contrasta com o caos crescente entre os personagens. A cada refeição, algo novo é revelado, e os laços entre eles se tornam mais frágeis. Este não foi o capítulo mais impactante em termos de ação, mas foi um dos mais criativos em execução. Os enquadramentos, os silêncios e até os sons escolhidos ajudaram a construir uma atmosfera pesada, onde a tensão está no ar mesmo quando ninguém está falando. É como se o episódio todo estivesse respirando, esperando a próxima explosão. Agora, com vários personagens prestes a embarcar no barco com Greg e Chloe, o próximo episódio promete ser crucial. Há clima para confrontos, revelações e, quem sabe, uma quebra definitiva de algumas relações. E assim fechamos mais um mergulho em The White Lotus. Um episódio onde pouco foi dito abertamente, mas tudo foi sentido. E o que está por vir parece mais turbulento do que nunca.